Boa noite. Boa noite, gente. Só esperando aqui começar a gravação. Aí, beleza. Ok, então, agora oficial. Boa noite a todos e todas. Estamos, então, iniciando nossa reunião do grupo de pesquisa no mês de maio, né? E vamos dando sequência às nossas pautas, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto de iniciação científica, que saiu o edital. Então, eu vou passar o edital com vocês daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho do modelo de projeto, para que vocês preencham e nos enviem também. Falar um pouquinho dos trabalhos que estão aí, né? O Júlio que está acabando, a Bianca que já me enviou o projeto, e aí tirar dúvidas e ajudar alguém mais que está com um projeto aí em andamento. Ok? Tranquilo, então? Jonas, quer dar um oi pro pessoal aí? O Jonas também é mestre, né? Se apresenta aí, Jonas, pro povo. Boa noite, pessoal. Tem uma galera aqui que a gente já está caminhando aí, galera de ciência da religião, tem algumas aulas, né, do LER. Também outros que a gente atendeu enquanto era tutor. Agora estamos aqui na docência, querendo caminhar com vocês aí em iniciação científica também, né, que eles tiverem interesse. Então, eu sou o Jonas, sou formado em processos gerenciais, teologia, também tenho especialização, tem umas motos passando. Eu tenho especialização em leitura e interpretação bíblica, mestrado em teologia com ênfase em interpretação decolonial da Bíblia, e estudei bastante tolerância religiosa, ciências da religião, sociologia da religião, são alguns temas aí que contornam, né, um pouquinho da nossa caminhada. A gente está aqui no CV já tem um tempo também. O professor Eduardo foi nosso orientador no mestrado, também caminhamos aí há um bom tempo, né? Então é isso, estamos aqui prontos para entendê-los aí e ajudá-los nessa jornada. Tranquilo. Só começamos falando aí da importância que tem a pesquisa, né? O grupo de pesquisa é um grupo que nós nos reunimos para falar do que nós estamos estudando e pesquisando. A pesquisa, ela não é uma coisa assim, gente, eu não vou chegar assim, você fez, né? Pesquisa tem que ser algo que está no pesquisador, sabe? Você entrar num curso, principalmente quem vai entrar para as licenciaturas aí, às vezes quem é da teologia, nem tanto, porque na teologia usa-se muita teologia na pastoral. Mas quem vai trabalhar nas licenciaturas, você já tem que entrar no curso com aquela mentalidade de que comecei meu curso, comecei minha vida profissional. Porque parte da vida profissional do acadêmico na área de humanidades é a pesquisa. Né? Então, inclusive, gente, a pesquisa hoje é uma forma de renda. Tá? Passando aí para vocês terem uma ideia, existem diversos centros de pesquisa. No Brasil, são menos, claro. É bem menor número e o investimento em pesquisa é parco. Mas na Europa, por exemplo, em Portugal mesmo, tem várias bolsas de pesquisa e muita área e muito campo para trabalhar. Tá? Professor, mas isso a gente vai conseguir um negócio desse? Gente, sempre fala assim, a gente tem que ir atrás, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar em Jonas, eu nunca imaginei que eu ia ser doutor, né? Eu comecei meu bacharel lá num semináriozinho no fundo de São Miguel Paulista, em São Paulo, sabe? Bem escondido, eu nunca imaginei que eu ia fazer um doutorado, né? E aí a gente Quase faz. no fundo da grota, professor. É claro, né? E aí você vê, eu já fiz palestra fora do país, já trabalhei em congresso, já entendeu? Já escrevi um monte de livro, artigo e tá rodando. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Eu entrei, porque o meu seminário era um seminário pequenininho, hein, Jonas? Era um seminário pequenininho quando eu comecei. Não era reconhecido pelo MEC ainda na época, e foi em 96 que eu entrei. E o reconhecimento foi sair só em 2001. Eu terminei o curso no ano que veio o reconhecimento. Então, assim, foi bem complicado, eu nunca imaginei. Então, não é assim, não pensa que, eu tô aqui, eu não tenho formação, é um seminário, é um cursinho de internet. Não pensa assim, não. Tudo depende do seu empenho, do seu desenvolvimento, né? E isso faz muita diferença. E o principal disso, de tudo isso, é a pesquisa. Se você conseguir entrar no curso e sair do curso um pesquisador, tem muita chance no mercado. Chance de entrar no mestrado
e já direto com bolsa de R$ 2.000, depois ir para um doutorado com bolsa de R$ 4.000, depois ir para um pós-doutorado com bolsa aí de até R$ 6.000, dependendo da universidade, e depois com a possibilidade já de sair empregado. Funciona assim. Se você conseguir bem, entra no mestrado aí, com bolsa, você já pega 2.000 e pouco por mês. Do mestrado você já consegue pular para o doutorado, já ir para 4 e pouco por mês. Isso só para estudar. Tá só para estudar. Depois do mestrado, você vai para o do doutorado para um pós-doutorado, e aí varia. Dentro do nosso país, dentro do Brasil, você vai achar pós-doutorado aí de 5.000, 6, até uns 8.000, acha. E se for fora do país, é mais ou menos 3, 4 mil dólares, né? Aí vai outro valor, que aí já é ou em euros, né? E tem muita bolsa de doutorado e pós-doutorado. Por quê, professor? Porque tem pouco. Pra você ter uma ideia, no Brasil, nós temos menos de 1% da população do Brasil é doutor. É muito pouco. Mestre está em 2% da população do Brasil, é doutor. Tranquilo, Maria, sem problema. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É uma área de profissionalização. Além da pesquisa, sim, existem as pesquisas em instituições. A Fundação Araucária, aqui no Paraná mesmo, ela abre um monte de pesquisa, de bolsa para pesquisa. Aí em São Paulo também tem uma fundação gigantesca em São Paulo, que tem um monte de bolsa de pesquisa aberta contínua só para fazer pesquisa. Só para fazer pesquisa. Então, assim, a área de pesquisa é uma área é uma área profissional já, tá? E ela envolve, então, como eu falei aqui, por exemplo, para vocês, a parte de pesquisa, mas também tem a parte de publicação, né? A parte de publicação, hoje, as revistas científicas, todas elas, a gente é que paga para publicar, na verdade, né? No Brasil tem várias revistas que são gratuitas, então eu já falo para vocês nunca pagarem revista para publicar artigo de vocês, que tem um monte de empresa fake aí na internet querendo capturar a pessoa para publicar material e revistas sem qualidade. E algumas revistas internacionais, aí é muito caro também, mas também pode ser publicado. A vantagem da publicação é que ela vai dando know-how dentro do universo de pesquisa, né? Aí amanhã depois, se você quiser escrever um livro, né? Você quiser escrever um material científico, isso tem outro peso. Então começa com as publicações, com a pesquisa, com participação em congresso, divulgação do universo científico. Isso ajuda também a colocar vocês no mapa acadêmico, né? No mapa acadêmico. Por exemplo, suponha que aí a Bianca vai virar uma especialista no universo quilombola, né? Então vai pesquisar tudo e vai fazer lá, depois sai, vai fazer mestrado na mesma área, vai fazer o doutorado na mesma área. Vai chegar um momento que eles vão precisar de alguém para falar sobre o que lá os quilombolas, e vão chamar a Bianca porque ela é a especialista da área, né? Então isso já tem no Brasil, isso tem fora do Brasil, tá? Que é quando a pessoa se especializa em uma coisa a tal ponto o nível de especialização que ela se torna aquela principal referência no assunto nessa área em que ela está trabalhando, tá? Então isso daí é muito importante, você consegue. E claro, isso daí vai rentabilizar, não é nada rápido e nada de deixar a gente rico. Todo mundo que está aí pensando em ser professor já está consciente dessa razão, dessa verdade, né, Jonas? Não é nada de deixar a gente rico, entendeu? Isso. Professor, sim. É bom também a participação dos congressos, dos eventos científicos, acadêmicos, que criam um network bacana, e é justamente isso, né? Eu conheço uma pesquisa sobre esse assunto. Precisava de alguém para elaborar um trabalho, elaborar um material didático, etc., para tal assunto. Às vezes é o seu assunto e você é um colega ali que já se encontraram nesses eventos, e você vira, né? Pega esse... E não só pesquisa, né, Jonas? Não só pesquisa, gente. Contato com coordenadores de outras instituições, professores que estão lá na outra instituição. Às vezes ele precisa de alguém que sabe determinada área, mas ele te conheceu lá no congresso, né? Então esse ambiente, então, que nós temos aqui no grupo de pesquisa, que é aprender a escrever com qualidade, publicar, participar de congresso, isso é metade do trabalho. Vou falar para vocês que na minha vida acadêmica, mais da metade é isso. Menos da metade hoje é da aula. Então, quando a gente está entrando na vida acadêmica, a gente dá muita aula e publica pouco. Quando você está chegando no doutorado, aí você publica muito e dá pouca aula. Então, hoje eu já não é aula, hoje a minha vida acadêmica é muito mais pesquisa e publicação e bem menos
a área de aula. Tá? Então, assim, é uma área de pesquisa e de desenvolvimento, como qualquer outra, e que tem muita margem para desenvolvimento. Por isso, levem a sério. Uma vantagem que vocês vão ter é que essa conversa que nós estamos tendo aqui com vocês, aqui nós estamos em 15, 14 pessoas, é capaz que no país mais lugar nenhum esteja tendo. Geralmente o pessoal leva isso, a graduação, muito superficialmente. E os professores, muitos professores, percebendo que os alunos já levam superficialmente, também não ligam, deixa aí superficialmente. Então, assim, você não precisa fazer isso. Faça o seu de qualidade, que eu garanto para vocês que vai ser recompensado. Faça uma pesquisa de primeira, um excelente trabalho, que amanhã depois, se você se inscrever para um mestrado, vai fazer uma diferençona lá no mestrado. Porque você vai chegar lá sabendo escrever, sabendo fazer pesquisa, tendo os princípios, os conceitos fundamentais. Então isso aí é muito importante e com certeza vai ser um passo a mais na hora de você se inscrever num processo aí de seleção para o mestrado, principalmente para concorrer, né? Porque os mestrados, hoje as bolsas de mestrado são concorrência pública, né? E não é difícil, tá? Por exemplo, hoje quase todas as universidades têm por curso 15 bolsas, 12. Essas universidades sobrevivem praticamente de bolsa. Sobrevivem praticamente de bolsa. As pessoas não conseguem hoje dedicar para fazer um mestrado e doutorado se não tiver bolsa. Então, por exemplo, aqui nas faculdades da nossa região, eu conheço duas áreas ali que eu conheço mais perto, o pessoal de letras, o pessoal de filosofia. Estou falando da universidade pública aqui da minha região, e é 15, 20 bolsas, isso todo ano, só girando, sai aluno, entra aluno e as bolsas continuam. Aí fala, mas é pouco, professor, 15, 20? Não, gente, uma turma de mestrado é de 15 a 20 pessoas que tem na turma. É praticamente todo mundo com bolsa. Tá? Tanto isso daí em todos os cursos. Então, assim, não é difícil. Eu falo para as pessoas assim, se você quiser seguir carreira acadêmica, é possível, tá? É possível. Desde que faça um bacharel de primeira. Como, professor? Leia tudo que tem um pouco mais. Precisa saber tudo? Não. Saiba tudo de uma área. Aí é suficiente. Né? Pega aquilo que você acha que é fundamental, que é importante, que você quer se destacar naquilo, e naquilo que você acha que é fundamental, leia tudo que existe. Aproveita e baixa artigo científico, pega a revista científica. Nada de ler livrinho, abandona livro. A revista científica, artigo científico direto, que é onde vai dar mais substância. Né? Você vai ler livro, você vai ficar enrolando, a coisa não funciona, 300 páginas, encheção de linguiça, e aí você aprende muito pouco. Pega uma revista científica, tem 10 artigos ali com 20 doutores pesquisando, cada um numa determinada área, tem muito mais riqueza em termos de conteúdo do que um livro acadêmico aí. Claro, existem alguns livros de referência, alguns autores que são fundamentais, que não tem como correr deles. Mas a maioria vocês conseguem fazendo isso. Então, pega uma área, aprofunde nela, e aí é aí que entra isso aqui que é o nosso grupo de pesquisa. O espaço para que você tenha essa preparação para aprofundar, para conseguir fazer uma pesquisa de qualidade, para poder sair daqui do bacharel de verdade, sabe? De verdade, entrando numa bolsa de mestrado, entendeu? O que não é difícil, tá? Não é difícil por quê, professor? Porque, gente, nós temos infelizmente hoje, tem muita gente que entra no bacharel e faz o bacharel como se estivesse lendo gibi, né? Como se estivesse na rede social. E com isso, é ótimo para quem está no grupo de pesquisa querendo coisa séria, porque já sai um monte de gente que não quer nada com nada, e aqueles que têm interesse em crescer, interesse em realmente desenvolver a vida acadêmica, e para esses acaba sobrando essas bolsas e esse investimento. O governo não é o melhor do mundo, mas dentro do que nós temos é o que acaba acontecendo. Eu mesmo usei bolsa, mas eu usei bolsa no doutorado, né? E o meu mestrado eu tive que pagar na época, não foi fácil, tá? Mas tem a possibilidade de fazer o mestrado pago. Ah, professor, eu sou de teologia, como é que eu faço? Não, vocês pensam que não, tem um monte de bolsa de teologia no Brasil inteiro, para quem é de teologia. Ciência da religião também tem bolsa, ciência da religião, teologia. Pensa que não tem? Tem também, tá? Então, assim, e só a faculdade pública, professor, aqui na minha cidade só tem privada. Não, privada também, tá? Ó, faculdades privadas, as PUCs, todas elas hoje no Brasil trabalham com bolsa, mestrado e doutorado, tá? As Metodista, essas faculdades privadas com maior tradição, todas elas trabalham com bolsa hoje. Sim, Jonas, pois não?
professor, em destaque, no doutorado também, as melhores publicações, às vezes, em ciência da religião, né, concorrem a prêmios, né? Teve uma premiação de da Karen, né? Acho que é Karen Colari, se não me engano, de ciência da religião esse ano. Foi uma pesquisa de Sim. destaque, recebeu premiação, assim, não só o prêmio em si, mas dinheiro mesmo, né? Se reverte em pesquisa, se reverte em Uhum. material, né? Em mais formação, e assim por diante. Sim. E outra, não só isso, por exemplo, eu tive um colega meu que ganhou, né, a melhor tese da CAPES. E acho que ele ficou uns 6 meses participando de um monte de local, jornal, blog, revista. Não, o cara rentabiliza e ainda cria toda uma divulgação. E detalhe, não é só isso. Existe uma coisa que o Brasil tem que funciona no Brasil, que é chamado o doutorado e mestrado, tá? Sanduíche. Que é a opção de você fazer parte da sua. Mas na verdade o mestrado não está tendo, é só o doutorado. Porque o mestrado não dá tempo. É o doutorado sanduíche, que é quando no doutorado você consegue ir para outro país. Tudo por conta do governo. Você vai, por exemplo, para a Alemanha, você vai estudar lá um semestre, um ano você fica na Alemanha estudando, para complementar o seu diploma no Brasil. Aí volta para o Brasil com um diploma duplo, formado no Brasil e na Universidade da Alemanha. Ah, professor, mas eu não sei falar alemão, mas não sei nem inglês. Se inscreve para Coimbra, em Portugal, se inscreve para a cidade do Porto, em Portugal. Né? Aí Portugal tem, pode se inscrever aqui na Argentina, porque também aceitam trabalho no Peru, no Chile, que também aceitam trabalho em espanhol, português, né? Se não tiver a língua inglês ou alemão. Então, assim, tem muito campo para desenvolvimento. Tá? E outra, é sempre espaço para que isso aconteça. Então, assim, não se acanhe. Pense que é possível. E dentro dessa possibilidade, é claro, tudo começa trabalhando duro, sério, com leitura, com pesquisa, com levantamento de dados. E levar isso a sério, eu quero dizer para vocês que é recompensado sim. Beleza? Tranquilo, Jonas? O pessoal tá tudo animado aí. Aí, já tá querendo levar até para Atacama já. Nossa, só não pode deixar lá, viu, Bianca? Tem que trazer. Sim, Júlio, pode abrir o Oi, microfone. professor. Desculpa se minha voz tá meio ruim. Cheguei do trabalho Tranquilo. correndo. Mas eu queria só complementar isso que você falou, que eu tô nessa luta aí, professor. Eu tô com essa mentalidade. Eu até queria saber se uma hora dessa não gostaria de trocar uma ideia comigo, me dar umas dicas também. Eu tô tentando sair de uma área mais de escritório, eu conversei até com o professor Jonas já há muito tempo sobre isso, e ir para essa área acadêmica, porque eu acho que é mais para mim. E é uma transição bem complexa, assim, mas é o que eu quero fazer, né? Então eu tô nessa justamente por isso. Apesar de que hoje tá ficando bom, viu, Júlio? Porque agora saiu recentemente até uma bolsa, né, Jonas? Tá tendo uma bolsa, acho que vai começar a funcionar legal agora, a partir de 2026, para quem é de licenciatura, né? Ah, legal. Então, quando eu comecei, há uns 2 anos atrás, eu já entrei na licenciatura com essa ideia. Eu quero mudar de área. Eu tô cansado, não é para mim, eu quero mudar de área, eu quero estudar, eu quero fazer isso que eu sempre quis fazer. Eu não fui com uma expectativa muito alta, assim, fui meio já. E a real é que, na verdade, o cenário não é ruim, é um cenário amplo. No momento eu tô mais perdido. Sem, assim, eu sei o que eu quero, eu tenho norte, mas estou seguindo com paciência para ver se eventualmente acontece alguma coisa. Eu sei que é uma área boa e é uma área diversa, né? Por exemplo, às vezes em uma cidade do país não é tão bom, mas em outra é muito bom. Então, isso é outra coisa importante. Às vezes, em determinada cidade tem pouca vaga, mas em outra cidade está faltando profissional. E isso o país inteiro. E tem estados no país que remuneram muito melhor professores do que outros. No caso do Ceará, em algumas cidades do Ceará, é o melhor pagamento de ordenado de professor do país. Né? Então, dependendo para onde você vai, você ainda pode ganhar muito mais com incentivo da prefeitura, justamente para trazer pessoas. O governo lançou uma bolsa de incentivo na formação de professores na área de licenciatura. Então, quem está aí nos cursos de licenciatura, dê uma pesquisada na internet, como é que ela funciona, como é que se escreve, que acho que ela vai funcionar efetivamente para 2026. Tá? Para ver se vocês conseguem se habilitar. Sim, Jonas. E outra coisa, né? A gente teve o novo marco regulatório do ensino superior, e assim, vocês estão tranquilos, né? Do jeito que tá para vocês, não muda, então aproveitem o máximo
para, né, começar mais uma graduação, sai daqui entrar numa pós, se preparar, porque do jeito que está disposto, o ensino superior vai precisar de Muito mediadores professor. pedagógicos, isso, em diversas áreas, né? Principalmente licenciatura, as mudanças que vão ocorrer daqui a 2 anos, por aí, já dá tempo de você terminar o curso que você está, né? Então, dá tempo de caprichar. É o tempo de você se preparar, é o tempo de entrar com pesquisa, né? E preparar o seu currículo, se preparar, porque o professor, né? Professor que é pesquisador, ele tem uma outra qualidade de ensino. Claro que tem aquele pesquisador que ele tem zero didática. Conheci alguns professores que, nossa, o cara escrevia muito bem, mas a hora que colocava para dar uma aula não era muito bom. Mas vocês já estão na área de licenciatura, então já se supõe que vocês, a maioria de vocês, né, estão em licenciatura, todos estão direto aqui com a gente. Ao participar também, né, de eventos científicos, de apresentação de trabalhos, vocês vão ter desenvolvimento dessa parte de comunicação também, expressão, e preparar vocês para essas novas oportunidades, né, que vão surgir mais adiante. Mas para isso, eu acho Isso que vale que a o pena Jonas está vocês falando, investirem. gente, é um marco regulatório que foi ontem, né? Ontem o presidente Lula anunciou marco regulatório e anunciou mudança no EAD para daqui 2 anos para o país inteiro. Essa mudança vai implicar numa reformulação da educação em nível nacional. E um dos impactos que nós temos visto é que as instituições, principalmente de ensino à distância, vão ter que reformular toda a sua forma, todo o seu quadro de funcionários, justamente para atender a demanda do governo. Então, há uma chance do negócio acontecer para os próximos 2, 3 anos na área de bem mais, né? Na área educacional. Então, assim, tudo sinaliza para que isso possa acontecer. Essa saída, Júlio, de um para o outro, ela não é fácil, né? Eu mesmo era funcionário público da Caixa Econômica Federal, para deixar a Caixa Econômica Federal para ficar só dando aula. Eu tive uma queda salarial de 70%, quase, para você ter uma ideia. Mas também eu prefiro muito mais ganhar 30% com prazer do que tudo Faz que eu pelo estou esporte, ganhando. né, professor? Você Faz tá pelo doido? Eu acho esporte. que com dor de cabeça, com estresse e sofrimento, um monte de... Não, não. Melhor você ganhar pouco feliz, né? Do que ganhar bastante e acabar com a própria saúde, né? Mas assim, não é fácil e às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa aqui e outra ali. E depois, então, por meio da pesquisa, do estudo, do trabalho, isso aí vai se compensando, né? Eu até hoje não compensou, não, viu? Mas eu não tô atrás disso, eu tô atrás de ser feliz, que eu acho que é importante, né? Gente, eu vou passar o pique com vocês aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes ainda? A gente abre um pouquinho sobre essa parte, nós falamos profissionalização. Alguém tem alguma dúvida? O que eu recomendo, gente, é assim, ó. Se programem para sair do bacharel, já entrar no mestrado. Se possível, nem faz especialização. Já sai do bacharel e entra no mestrado. Não deu para entrar no mestrado, faz uma especialização durante o ano. No outro ano, já pula no mestrado. Por quê? Não percam tempo. Eu vou parar um ano para respirar, não volta mais. Tem muita gente nesse negócio de parar um ano, não volta. Minha filha terminou o bacharel, falou, pai, eu vou descansar. Eu falei, não faz isso. Pula no mestrado. Ela pula no mestrado. Agora, terminando o mestrado, ela falou, pai, eu tô querendo parar. Eu falei, filha, dá um gás aí, mais 4 aninhos você fecha o doutorado. Aí depois você descansa à vontade. Aí vai estar com 27 anos, com o doutorado na mão, aí você pode fazer o que quiser da vida. Aí você dá uma paradinha dessa aí, para acontecer uma coisa aí no meio do caminho, uma gravidez, ou alguma coisa aí que te tira do eixo, depois para voltar. Então, assim, terminou o bacharel, já termina o bacharel com o teu projeto. Quem está aqui no grupo de pesquisa, fala, professor, no último ano eu já quero, em vez de fazer aqui o projeto o artigo, eu quero fazer o meu projeto para o mestrado. Posso? Pode. Você vai falar assim, professor, eu vou te mandar o meu projeto para o mestrado, dá uma olhada para mim. Aí você manda, eu ajudo você a montar o seu projeto para o mestrado, para você sair daqui para o mestrado. Tá? Então, no último ano, o que você vai fazer? Quem quiser ir para o mestrado, já procura a faculdade que tem o mestrado que você quer, você já tem que procurar isso antes. Aí, durante o último ano, a gente já vai ter que estudar quem vai ser o seu orientador, já vai ter que estudar quais os artigos principais que ele tem, se preparar para você entrar lá.
Aí você, entendeu? Porque você não pode chegar na faculdade de supetão, porque você vai concorrer com os alunos que já estão lá. Então, o ideal é, te prepara no último ano. Então, a professora, entrei no último ano e quero fazer o mestrado. Legal. Primeira coisa, procura saber onde você vai querer fazer o mestrado. Procura mais ou menos saber qual área você vai querer fazer e quais seriam seus possíveis orientadores. Esse é o caminho. A partir daí, procurar as bibliografias desses orientadores, ler tudo que eles escreveram e começar a montar o seu projeto. E aí a gente vai montando junto aqui o projeto de mestrado para chegar na época. O mestrado, geralmente você se inscreve para ele entre outubro e novembro. É de setembro a novembro a data de inscrição do mestrado. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a se preparar em janeiro, cara. Senão não vai dar tempo. Para você escrever um projeto, para em setembro estar pronto um projeto de primeiro, você tem que começar no começo do ano. Tá? Então, entrou no começo do ano, do último ano do curso, já começa a montar o projeto para entregar lá na frente. Paulo, depois Júlio. Boa noite, professor. A minha dúvida, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu estou em Ciências da Religião, o professor Jonas tem auxiliado bastante aí na minha jornada, mas eu estou no primeiro período, é meu primeiro curso de ensino superior, e eu não faço a menor ideia de como começar um projeto de pesquisa, apesar de já ter temas que eu gostaria de abordar, me identifico, na verdade, sempre gostei desde antes de entrar na faculdade, só que eu não tenho nenhum norte, não faço noção de como começar e, para piorar um pouco a minha situação ainda, não impossibilitar, mas dificulta, eu faço o meu curso, faço minha faculdade só pelo meu celular. Então, eu queria pedir um norte para vocês, assim, alguma dica, alguma plataforma pelo próprio celular, que apesar de eu não ter um computador, um celular mediano, dá para exercer certas coisas. Só não tenho um norte mesmo. Queria saber como eu faço para iniciar a pesquisa, o que a pesquisa requer. Vamos falar, O senhor, hoje a gente aborda isso aí. que o senhor até comentou sobre, deu a dica de esquecer livro, que é uma enxerção de linguiça, e buscar logo artigos científicos e tudo mais. Eu vou apresentar daqui a pouco o trabalho da Bianca. Aí, com o trabalho da Bianca, você já vai ver aí, pelo menos um beabá inicial para poder começar o projeto. O projeto mesmo vamos começar em julho. Mas eu já dou o beabá para montar o projeto, para a gente. Aí de julho para frente vai ser passinho de criança. Mas aqui nesse comecinho nós estamos aprendendo o que é o projeto ainda. Entende? A Bianca está sempre aí ajudando a gente, né, o conhecimento dela. Mas obrigado, professor. Forte abraço. Beleza. Júlio, pois não? Professor, então, eu tô uma dúvida que eu tenho na área, no geral, mas aí se você quiser a gente pode separar um dia para conversar, trocar uma ideia, só para não travancar aqui. É o momento certo de fazer a transição, de fazer pular, falar aqui agora que eu vou transicionar de uma área para outra, aqui que eu vou começar a de fato trabalhar com isso. Porque assim, o trabalho realmente a gente já desenvolve desde o momento que a gente começa a fazer os projetos, mas eu tenho muita dificuldade de saber qual que é a hora certa de fazer o pulo, sabe? Tipo, esse é o que mais me preocupa, assim, pro futuro. Mas, assim, se você quiser ser breve, falando disso agora, depois a gente sentar para conversar e aproveitar que a gente também está trabalhando no projeto juntos, uma hora dessa a gente tira para trocar uma ideia para não atrasar muito aqui a reunião. Mas no mais é isso. Tranquilo, não, mas isso aí é que isso aí você tem que realmente. Cada um tem que achar o seu timing dentro do seu contexto, entendeu? Porque o que é, assim, nós estamos numa hora boa para a área educacional no país? É uma área boa. A área de escritório é uma área boa? Eu acho que a área de escritório, dependendo da área que tiver, inclusive direito hoje, são áreas, vou usando uma linguagem do Nietzsche, decadentes. Né? Com certeza. A IA está fazendo isso aqui ser assim, ó. Então, assim, eu saí do banco porque o banco já estava em decadência. Quando eu saí do banco, por exemplo, quem for em Buenos Aires, uma hora que vocês estiverem passeando em Buenos Aires, sei que vocês tudo vão lá sempre, né? Uma hora que a gente estiver lá em Buenos Aires, procura um banco lá no centro de Buenos Aires. Sabe o que você vai descobrir? Não tem banco mais em Buenos Aires. Em Buenos Aires só tem autoatendimento. O único banco lá é o Banco Nacional, que é o principal banco da Argentina, e tirou o Banco Nacional, só tem autoatendimento. Então, não tem mais agência. Esse é o futuro dos bancos no mundo. Não ter mais atendimento a público. Você solta atendimento. Então, cara, quando eu bati o olho naquilo, eu já estava com vontade de sair. Falei, não, eu vou sair, porque isso aqui é decadência.
E aí a empresa para de contratar, sobrecarrega trabalho, e aí a qualidade de vida vai lá para baixo. Né? Então É o não que está vale a pena. acontecendo. É o que está acontecendo na minha área. Eu trabalho com comércio Então, exterior. às vezes, compensa você sair para uma área que você, por exemplo, outra coisa, no banco, o escritório até que nem tanto, mas depende do escritório sim, não existe essa valorização do profissional mais velho. Às vezes o profissional fica mais velho, ganha mais, eles mandam embora para contratar o mais novo que não sabe nada, mas que é baratinho. Entendeu? Às vezes aí isso é diferente, isso não acontece na vida acadêmica. Tem alguns casos que pode acontecer, mas é mais difícil. Porque quanto maior o know-how que tem o profissional, ele vai tendo qualidade. E às vezes até 70 anos, até na época da aposentadoria, você tem um profissional de alta qualidade. Porque quanto mais tempo de pesquisa, quanto mais tempo de estudo, isso valoriza muito o profissional. E, diferente da maior parte das profissões, que vai havendo um declínio, uma decadência. Então, na educação há uma inversão. Né? Então, assim, mas são critérios que eu observei, assim, no geral. Mas você tem que observar o que é importante dentro do teu aspecto aí, se vale a pena isso acontecer. Vai acontecer de uma hora uma substituir a outra e ser melhor? Vai acontecer, mas isso aí é uma coisa que é lenta. Hoje, me arrependo profundamente de ter saído da vida acadêmica e ter entrado no banco. E olha que eu fui funcionário público, fui econômico federal, tal, fui funcionário público. Mas eu me arrependo profundamente. Eu acho que teria sido muito melhor se eu tivesse continuado na vida acadêmica, porque eu saí do bacharel, fui para o mestrado, e no ano que eu passei no mestrado, eu entrei no banco. E aí eu deixei o mestrado para ficar no banco, porque achei que estava com a vida ganha, porque era funcionário público. Mas você não conta com estresse, não conta com tudo mais, né? Só que se eu tivesse na vida acadêmica, eu acho que eu tinha desenvolvido muito mais em muito menos tempo. Eu passei por uma coisa parecida, porque eu, na minha área, é comércio exterior. E a impressão que eu tenho é decadência também, porque cada vez mais a demanda é maior, as pessoas não dão conta, então eles precisam contratar mais pessoas novas, e aí tem essa desvalorização do profissional mais velho, que não conseguiu acompanhar o ritmo. É até meio desumano, porque você vê que tem gente que está na área 20 anos, 30 anos, não consegue acompanhar mais. E aí a gente sempre comenta entre a gente no almoço e fala, uma hora vai trocar a gente pro robô, porque é o que dá conta, né? E é bem decadente mesmo. E isso é uma das coisas que me faz querer, mas também porque eu acho que educação é uma coisa que dá mais retorno emocional, assim, no sentido de você estar produzindo algo valioso, entendeu? Então, isso foi uma coisa que pesou. Ó, depois do meu doutorado, cara, dá uma indignação eu chegar no banco e ficar fazendo a mesma coisa todo dia, a mesma coisa. Exatamente. Para, no fim, isso não tem retorno nenhum para a gente mesmo, né? Exato. Tem retorno para alguém, mas não para nós. Retorno emocional é muito baixo mesmo. Sim, Juan. Pois não, pode abrir o microfone. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Professor, você leu meu trabalho? O de Juan? Rapaz, eu não achei, não. Você mandou ele no meu e-mail? Mandei PDF e mandei ele em Word. Espera que eu já abro ele aqui. Quer que eu mande ele de novo? Eu acho que eu olhei. Pera lá. Deixa eu abrir ele aqui. Desculpa que eu tenho muito aluno, sabe? Então, às vezes, a gente esquece de um ou de outro aí. Tranquilo, né? Você tinha mandado assim, na última... Eu acho que na última aula, no último encontro do grupo de pesquisa, eu tinha falado, não era? Espera lá que eu já pego. Isso. Que aí eu falei que ele tinha ficado grande, que se eu quisesse que eu cortasse alguma coisa e tirasse fora, eu diminuiria para a próxima aula eu te entregar melhor. Sim, mas eu lembro que você falou, mas eu não cheguei a olhar. Será que eu não caiu em outro spam? Deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho. Mas você não me mandou depois de novo, não, né? Não, mandei só depois naquela aula mesmo te mandei. Se quiser, eu mando de novo. Deixa eu ver se eu... Pera lá, era para estar aqui, então, que eu lembro que você mandou mesmo. Pois na hora que eu levantei aqui hoje, até os trabalhos eu não tinha achado o teu. Pera lá, Juan... o teu e-mail é Juan mesmo, né? Sim. É Juan 130-620, é isso? Eu não, acho que eu mandei nesse mesmo, que eu vejo as aulas aqui. Acho que é Juan Marco Oficial 15, alguma coisa assim. Acho que... não tô achando, não. Manda para mim, por favor. Manda mais uma vez para mim aí, que realmente... Eu não sei se aconteceu alguma coisa, se num dia, de repente, eu apertei e acabei deletando.
Não, vou mandar. Se eu mandar, eu te aviso, tá? Tô até dando uma olhada de novo aqui nele para ver se... Eu lembro que você tinha feito, a gente já tinha até falado no último encontro, né? Sim, sim. Não tá mesmo, não achei não. Bom, você me manda que eu dou mais uma olhada nele então. Ou dou uma olhada agora, né? Bom, gente, só passando aqui, o que é o PIC, né? O PIC saiu o edital agora, e o edital ele prevê, então, até o dia 1º de julho para me lançar no sistema, tá? Então vocês vão ter aí até o mês de junho inteirinho aí para terminá-lo, tá? Só não me entreguem no dia 1º de julho, que aí não vai dar tempo. Tem que ser pelo menos no máximo até o dia 30 de junho para me entregar o projeto. Então, tem o mês de maio, ainda tem o mês de junho ainda para fazer o projeto. Então, aqui está o exemplo do projeto da Bianca, tá? O projeto da Bianca ficou bom, viu, Bianca? Não precisa fazer nada aqui. Do jeito que está aqui, a gente já encaminha ele lá direto no sistema, tá? Eu que encaminho por aqui, aí eu te mando depois o certificado estiver pronto. Então, aqui você tem, né? Ela colocou aqui o edital, né? Tá? Não precisava não, tá? Mas tá bom, também serve. A linha de pesquisa, ciência, educação e tecnologia, porque tem um edital que é um edital com bolsa e um edital sem bolsa. Para o edital com bolsa, tem que entrar nesse item de educação, ciência e tecnologia, tá, gente? Aí, se não for edital com bolsa, se for sem bolsa, aí não precisa ser esse item. Pois não, Bianca? Tava só garantindo. Tá certo. Tava só garantindo, né, que era esse. Não, tranquilo, tá certíssimo. Não tem problema. Então, aí entrou aqui com linha de pesquisa, tá certo? Educação, ciência e tecnologia. A licenciatura dela é de filosofia, tá ótimo, que eu vou precisar para lançar no sistema. O título dela é o Pensamento Decolonial em favor da educação nas comunidades quilombolas do Brasil. Tá bom o título, né? Aí depois a gente, durante o curso, a gente dá uma arrematada nele, mas ele tá ótimo, assim, no geral, não tá ruim não, tá? É porque quilombolas no Brasil é muita coisa. Então teria aí que conseguir dar uma funilada. Sim, Juan, pois não? Acabei de mandar de novo, viu, professor? Só levantar a mão para observar. Pera lá, deixa eu ver aqui se veio mesmo, porque eu achei já estranho, porque eu não achei aqui da outra vez. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver. Para mim ainda não veio. Então vou esperar até o final da aula, aí se não chegar, é para chegar às vezes atrasa um pouquinho, né? Aí se não chegar, a gente dá um outro jeito. Então tá lá. Então, como é que vocês vão fazer o projeto? Pode ser desse jeito mesmo da Bianca aqui. Né? Coloca ali o seu curso, né? O seu nome. Aqui que ela me mandou no e-mail, eu já sei, mas pode colocar. O certo é o nome e o RA, que eu vou precisar lançar no sistema, tá? O nome, o registro de matrícula, né, o RA, a área de pesquisa é o curso que vocês estão fazendo e o título. Sim, Paula, pois não. Professor, me tira uma dúvida. Sobre isso, tem algum site mostrando esses projetos para a gente tirar como base? Você acha um monte na internet. Você deve achar um monte de aula, inclusive no YouTube, como montar um projeto científico, isso é bem geral, tá? O que é para nós é para qualquer faculdade do país. E você acha também um monte de manuais na internet, então não tem um segredo. Tá? Qualquer coisa, isso aqui vai estar gravado, você depois olha e pode seguir o projetinho dela aqui, ó, desse mesmo jeito. É bem tranquilo, tá? Não precisa muita coisa. Isso não tem muita crise, não. Nesse ponto aí é bem tranquilo aqui aonde você vê, tá? Então o título lá, o pensamento decolonial em favor da educação nas comunidades quilombolas, né? Aí só colocou no Brasil, mas depois a gente vai dar um recorte melhor, porque tem várias quilombolas no Brasil, né? Às vezes é melhor dar um determinado município, aí daquele local ali abre para as outras, tá? Aí vai bem tranquilo. Seguindo. Aí vem a introdução, onde ela apresenta o projeto dela. Ó, como forma de resistência e busca pela liberdade, se estabeleceram no Brasil desde o século XVI até o século XIX, as comunidades autônomas chamadas quilombos, né? Aí ela vai explicar aqui do que é o quilombo, tal, né? Como é que ele funciona, né? Ok.
Aqui ela fala um pouquinho da história do quilombo no Brasil, na questão da colonial. Então, ela está apresentando o projeto. E aqui ela começa a apresentar o problema. Ó. Embora tenham reconhecimento legal sua existência, as comunidades remanescentes dos quilombos ainda sofrem grande dificuldade relacionada à demarcação de terras, conflitos entre fazendeiros, falta de acesso à educação, saúde, qualidade. Ela traz um problema sério, social, referente aos quilombos. Aí ela vem aqui, por meio de revisão, então, sistemática, literária, encontrada sobre educação quilombola e decolonial, o artigo, ela traz o objetivo dela. Então, ela identificou, ela apresentou o tema, isso aqui tem que ter no trabalho. Qual o assunto geral? Do assunto geral, que foi o primeiro parágrafo, que ela faz 2 parágrafos para o assunto geral, tá ótimo. 1 parágrafo para o problema, tá bom? Inicialmente tá bom, depois a gente vai aprofundar isso. Foi ali, escreveu qual o problema que ela viu que precisa de análise. E aí, a partir do problema, ela propôs aqui um método, um objetivo. Por meio de revisão sistemática, ela colocou o método também, ela vai fazer o quê? Tem por objetivo, então está bem claro aqui, o objetivo, compreender e problematizar as dificuldades enfrentadas, as dificuldades enfrentadas pelas comunidades no que diz respeito à educação escolar. Não apenas ao acesso, mas à qualidade do ensino, com foco na educação decolonial, antirracista, com possível resposta a obstáculos verificados. Ok, tem gente com a mão levantada? Pois não, Paulo, pode ir. Professor, a minha dúvida é a seguinte, eu vou usar um exemplo aqui só para ficar mais fácil de entender. Na verdade, no fundo, a minha questão são sobre as fontes das nossas pesquisas. Porque no último ler que eu participei com o senhor e com o professor Jonas, eu até fiz um questionamento sobre os relatos mais antigos de escrita da história e tudo mais, que a gente tem o Código de Hammurabi e outras coisas, o Osso de Xangô, por exemplo, mas enfim. O que acontece? Vamos supor que eu decida fazer uma pesquisa falando sobre as religiões mais antigas do mundo. Eu já pesquisei bastante sobre isso, eu sempre tive interesse sobre religião, e o que acontece? De fonte para fonte, eu percebo uma discrepância enorme de fonte para fonte. E os senhores até me falaram, os professores, vocês dois me falaram, que quando se trata de um tema arqueológico, é a palavra de um arqueólogo contra a palavra do outro, geralmente, né? Que fica um sambando daqui, outro sambando dali, cada um fala uma data e fica por isso mesmo. E aí vamos supor que eu decida fazer uma pesquisa sobre as religiões mais antigas do mundo. Eu já li no caso, né? Que existem 3 religiões primordiais mais antigas assim, sendo uma delas o xamanismo. Vamos usar isso como exemplo. Se eu achar um autor de um documento, alguma revista, alguma coisa falando que o xamanismo é a mais antiga e outro autor falando que o hinduísmo é a mais antiga, como eu vou dar certeza na minha pesquisa de qual dos 2 autores estão certos? Ou eu deveria incluir os 2 autores com um ponto de vista de cada um dos 2? Tá. Ok, então assim, você na prática, num projeto científico, algumas afirmações são nossas e algumas afirmações são dos outros. Né? Quando que a afirmação é sua? Quando você provou e constatou. Né? Então eu peguei, tomei o mate, essa erva é amarga. Então eu vou escrever que, segundo a minha percepção, essa erva é amarga. Agora, você lê um livro que alguém falou que essa erva é a mais amarga. Então você não pode afirmar isso. Você vai dizer que o João falou que a erva é a mais amarga. Então você vai falar da religião, o Fulano falou que ela é a mais antiga, você pode citar. Ele disse que é a mais antiga. Entretanto, no outro artigo que eu li, está dizendo que talvez não seja. Entendeu? Você apresenta as ideias e a partir das ideias, no final você conclui. Olha, a partir da pesquisa feita, eu chego à conclusão, a partir das evidências dessa pesquisa, que é a mais aceita, que pode ser a mais antiga, né? Mas afirmar isso sobre mais antigo, isso dificilmente a gente vai
vai conseguir uma afirmação clara sobre isso. Isso aí nem o pessoal da arqueologia ou da ciência da religião direto consegue. Você dá pistas, né? Dá pistas. Talvez é mais produtivo você pegar um princípio de religião e trabalhar. Né? Pode ser uma religião antiga, de repente pegar o xamanismo, suas expressões, e como o xamanismo se desenvolve. Né? Porque, embora o xamanismo ele tenha expressões antigas, ele se manifesta de outras formas nas religiões contemporâneas. Né? E aí você pode fazer um rastro do desenvolvimento dele, né? Pode fazer, ou então você não precisa nem pegar de vários autores, pega um, né? A percepção de Mircea Eliade sobre o xamanismo. E aí você vai estudar o que Mircea Eliade fala sobre o xamanismo, e pronto, fica ali. Entendeu? Não precisa ir para o debate também. Tem várias formas de fazer o trabalho. Tudo depende do problema que você tá identificando. Entendeu? Se o problema é uma definição que não é precisa, aí você vai procurar definições precisas. Se o problema é a falta de conhecimento da ideia de um determinado autor, aí você vai apresentar um determinado autor. É o que faz aqui a Bianca. A Bianca olhou ali, ela falou, o quilombo são comunidades que surgem no Brasil e tal. Aí ela observou, mas tem um problema no quilombo. O quilombo está abandonado pelo Estado, as crianças estão tendo uma escola. Tal. Então, a partir desse problema, o que ela falou? Então, ela vai criar um objetivo. Então, o objetivo é pesquisar o que está acontecendo nessas comunidades, para tornar isso público. Isso é um objetivo. Ela poderia, de repente, achar outro objetivo. O objetivo seria estudar, ao invés... Ela chegou lá, olhou a comunidade, ela viu que tem um problema de educação, mas o objetivo dela seria, então, entender por que o Brasil não dá atenção ao quilombo. O problema é o mesmo, o objetivo muda, porque muda o que eu estou observando. Então ela está observando a escola e vai saber o que está acontecendo na educação do quilombo. Mas ela também poderia observar o Estado e ver por que o Estado negligencia o quilombo. Ela também poderia observar a cultura, para perceber por que a cultura, em geral, de uma determinada comunidade, racializa o quilombo de forma a ter... preconceitos que sejam prejudiciais à educação e à formação do ser. Então, tudo depende do que você quer. Tudo você pode observar. Tudo vocês podem observar. E é aquilo que você observa que vai virar o teu trabalho. Entendeu? Perfeito. Eu queria só tirar mais uma dúvida breve, professor. Até para trazer o professor Jonas aí para a nossa conversa. A gente está participando de um trabalho aí, né? A gente vai dar início a um trabalho aí junto com o professor Jonas. Eu queria perguntar para o professor Jonas se, dentro desse trabalho, a gente pode fazer exatamente isso que o senhor acabou de falar. Focar em um tipo de pessoa, um pesquisador só, ou é mais meritocrático, digamos assim, trazer vários tipos de pesquisadores com vários pontos de vista. Se o melhor para o trabalho é focar em um tipo de pesquisador e no pensamento dele e no nosso, do grupo, é claro, ou se a gente consegue enriquecer o nosso trabalho trazendo vários pensadores diferentes. Essa é a minha dúvida. Obrigado pela oportunidade aí. Beleza, o Jonas acabou de falar que a conexão dele aqui caiu, ele mandou um zap aqui para mim, tá? Aí funciona assim, ó. Mas o trabalho funciona assim. Na graduação, como vocês estão começando ainda na licenciatura, então geralmente se coloca, os trabalhos são a opinião de um determinado autor que você pesquisou. Porque não dá conta de pesquisar 2, 3, 4, 5 autores. Porque, por exemplo, você vai pesquisar o Mircea Eliade, aí tem vários livros do Mircea Eliade. Vamos sair do Mircea Eliade e vamos pesquisar o Rudolf Otto. Então você tem outra literatura para pesquisar. Então, assim, para cada autor que vocês vão comparar, vai tornar mais difícil o trabalho. O ideal, então, na graduação, é que seja um autor e você saiba bem um. Aquilo que eu falei, saiba bem um. Porque você fala assim, ó, terminei meu bacharel, o que você sabe bem? Nada. Então, assim, o que você fez lá, né? Ficou 4 anos lá gastando dinheiro à toa, né? Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai sair do curso, você pode falar assim, eu posso não saber nada, mas aquele ator, aquele assunto, eu sei o que eu estou falando, eu falo com propriedade. Porque senão a gente não precisa saber, como eu falei, você não precisa saber tudo.
Não. Mas saiba pelo menos uma coisa com propriedade. Então pegue um determinado autor ou uma determinada religião e eu vou estudar e vai aprofundar e vai sair dali doutor naquela área. Não é doutor não, mas pelo menos no caminho, né? É que geralmente geralmente eu pessoalmente sempre fui muito da ideia de, pô, eu quero ser o próximo, o próximo Leonardo da Vinci. E o cara era filósofo, matemático, arquiteto, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Coisas que na época, hoje em dia, já não dá mais para saber. É o que o senhor está falando, né? Se eu focar em, por exemplo, arquitetura, eu vou acabar gastando mais tempo com arquitetura e não com outras coisas, né? Hoje em dia parece que a gente não consegue mais ser bom em tudo ao mesmo tempo. A gente tem que escolher literalmente uma coisa e ser especialista nessa coisa, né? Professor, o áudio do senhor está mutado. O seu áudio está mutado. É isso aí, o generalista é o clínico geral. Ele sabe de tudo um pouco e nada com profundidade. Entendeu? E às vezes chega lá o cirurgião, que é específico em uma área, então o generalista atendeu 200 pessoas para ganhar o que o cirurgião vai ganhar em uma cirurgia, porque ele faz aquilo com precisão que só alguém que estudou a fundo aquela área é capaz. Já o generalista, todo mundo que terminou o curso de medicina pode virar um clínico geral. Mas o cirurgião de determinadas áreas do corpo tem que ter uma especialização específica, uma área específica, e torna ele um profissional muito mais caro, muito mais habilitado. Então, assim, é melhor ser bom em uma coisa, bem em uma coisa, do que saber tudo, né? Um pouquinho, que aí você fica super generalista. Então, assim, a gente pode saber de tudo um pouquinho, não tem problema. Mas em algumas coisas tenha mais perícia, que isso vai fazer diferença. Július, pois não? É só para complementar também que eu passei por uma situação parecida aí que o Paulo comentou. No meu próprio trabalho que a gente está finalizando agora, chegou um ponto em que os dois autores que eu estava usando discordavam entre, quer dizer, um autor estava invalidando um ponto do outro. Eu escolhi não partir para o debate, né, porque eu achei que ia desgringolar muito a discussão, que ia sair da linha. Eu só falei, ó, na minha opinião é isso, mas está sendo denotado por esse autor que isso aqui é tal coisa. Aí eu acho que geralmente em artigo, porque uma coisa que me surpreendeu bastante, inclusive, foi um choque do primeiro trabalho, é o quão o artigo científico é pequeno. Né? A gente acha que ele é enorme, a gente escreve muito, 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 mas pouco disso acaba indo, de fato, para o corte final. É um recorte. É, né? o que acaba exigindo muito mais qualidade, né? Exatamente. Porque você tem que escrever muito com poucas palavras. Exatamente. Você tem que aprender a desenrolar o seu tópico um pouco, né? O texto ele tem que ter essa qualidade, ele tem que ser objetivo e sintético, ele tem que ser bem claro, isso faz parte do texto. Então, tanto é que você termina de escrever, você fala, cara, eu aprendi a escrever agora. Exato, é bem... Eu tô assim também. É muito diferente do que a gente aprendeu na escola. Na escola a gente aprende a encher linguiça. Sim, nas correções que você mandou, que a gente foi fazendo, eu falei, caramba, agora eu tô entendendo o que é para fazer. Mas é assim, mas eu acho que escolher para o debate só se realmente for o top. For necessário, isso. Porque... No artigo não tem jeito. No artigo, você só vai para o debate se realmente... No artigo tem uma frase que a gente tem, que chama assim, ó, isso contribui para o argumento? Se contribui para o argumento, coloca. Se não contribui para o argumento, eu até coloquei, acho que não sei, algumas vezes lá, isso é dispensável. Sim. Quando você lê dispensável, é porque não contribui para o argumento, tira. E essa é a parte realmente, por mais dura que seja, é a melhor parte da orientação, a melhor parte do projeto de pesquisa são as correções. Porque nas correções do orientador é que você vai aprender a ter uma escrita de qualidade, né? Uma escrita mais focada no científico, né? Isso é que é o difícil. Exatamente. Essa é a parte difícil. Pesquisar não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é a correção. Não. A parte mais difícil é... E lidar com a correção, né? E você falou uma vez, pessoal, logo no começo, não lembro se foi você ou foi o professor Jonas, alguém falou, artigo a gente tem que encarar muito como recorte, né, daquele assunto que a gente vai falar. Não dá para abordar tudo, né? Então, isso foi outro choque também, que eu achei que eu ia sentar e fazer um texto de 60 páginas e acho que tá dando 12 atualmente. Não dá. De jeito nenhum.
Aí nem, assim, numa tese de mestrado você já começa a fazer isso. Sim. Aí no mestrado, sim, numa tese de doutorado, sim, mas num bacharel. Nem no mestrado a gente faz tudo. No mestrado você faz tudo de um autor também. No doutorado, aí você tem 4 anos de pesquisa, aí tem chance de fazer tudo mesmo, né? Pois é. Mas da minha experiência pessoal é isso, gente. Tranquilo. Juan, pois não, Juan? Chegou agora, professor? Eu acho que agora Chegou, deu certo. recebi. Acho que eu tinha mandado o seu... Ah, tá. É que Agora- eu não tinha colocado... Eu vi alguma coisa, pode ter sido, sim, que às vezes esse e-mail institucional ele tem um tracinho ali que atrapalha. Tranquilo, gente. Chega mais um pouquinho Tá aqui bom. com o texto da Bianca para a gente adiantar. Ó, o texto da Bianca ainda tem, então, aqui. O que é importante? Você tem que ter um tema, já marca aí. Tem que ter o título, o tema, o problema que você está observando e um objetivo, tá? O que é o problema? O problema pode ser o quê? Por exemplo, professor, olha, eu quero escrever sobre um autor que eu gostei. Como é que eu acho o problema? Né? Então, por exemplo, você lê um texto do... Vou pegar aqui um texto do Byung-Chul Han, que é recente, aí, um filósofo, está fazendo um baita trabalho aí e alcançando muita gente no mundo, né? Com a Sociedade do Cansaço, o livro dele, muito bom, inclusive. Você fala assim, eu quero escrever sobre a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han. Então você pode fazer o quê? Como é que seria o problema? Aí você vai apontar o problema que o Byung-Chul Han encontrou, que tem a ver com a sociedade do cansaço, com a sociedade tecnocrata exagerada, com a positividade, e aí você vai usar isso aí para fundamentar a problemática. Você vai usar a mesma que ele, e você só vai explorar algum ponto do pensamento dele, dialogar com outros autores. Mas você também pode ser, no caso da Bianca, ela está fazendo um trabalho dialogando com a sociedade. Então, fazendo uma observação social. Tudo é o que você observa. Você pode observar a sociedade, você pode observar a sociedade a partir de um objeto, por exemplo, né? Poderia, então, ao invés ali, a Bianca, ao invés dela fazer um trabalho sobre o problema educacional, ela pode fazer um trabalho sobre a cultura do quilombo e descrever os objetos utilizados no quilombo para falar, tipo, da cultura material deles, e aí você fazer a análise dos objetos e da importância desses objetos nessa cultura, destacando essa importância em relação à nossa, a cultura popular brasileira, para ficar mais simples, né? Pegar a antropologia dá muito pano para manga, mas você entendeu? Realmente dá para fazer. Tudo é o que você está observando. Você pode observar a cultura, você pode observar as pessoas, você pode observar uma ideia. De repente descobriu lá, aqui, vamos pegar aqui o pessoal a comunidade indígena aqui no sul do país, no Mato Grosso do Sul, que preserva algumas tradições guaranis sobre a vida após a morte, que tem uma concepção muito diferente do cristianismo. Então poderia pegar a concepção de vida após a morte da comunidade guarani, do interior do Mato Grosso e tal, e fazer um estudo sobre uma determinada ideia. Pode ser também. Por quê? Porque você observou que essa ideia é desconhecida, que essa ideia é importante. Então qual é o problema? O problema é o não conhecimento dessa ideia, o problema ou então é uma ideia conhecida que ninguém dá valor, então o problema é que as pessoas não entenderam como essa ideia é importante. Então você pode problematizar de várias formas um determinado assunto que você pretende estudar. Tá? Não precisa ser só a problemática social. Pode ser social, pode ser particular, pessoal, pode ser universal no sentido do conceito. É aquilo que você quer observar que é importante. Tá? Sim, Paulo, pois não. Professor, essa é uma dúvida um pouco complicada que, na verdade, eu tenho desde o ensino fundamental. Uma vez eu passei por uma experiência com um professor de ensino fundamental meu, e era um professor de história. Ele estava lecionando sobre a colonização, sobre 1500, quando os europeus supostamente chegaram aqui nessa data, que também é discutível, né? E um desses meus professores, ele se posicionou, deu a opinião dele e acabou falando que
a gente deveria agradecer os europeus por eles terem feito o que fizeram aqui no Brasil. Acredite se quiser, não sou eu que estou falando, foi o professor. Quando ele disse isso, ele apontou alguns argumentos, não deu nenhuma fonte, éramos todos crianças, né? Então a gente não se importava com isso, mas um dos argumentos que ele deu era que os povos ameríndios, quando os portugueses chegaram aqui às Américas, eles têm alguns costumes, entre muitas aspas, de repúdio para hoje. Um desses costumes, segundo ele, era o antropofagismo, ou o canibalismo. O que eu quero dizer com isso tudo? Minha pergunta é a seguinte: estou fazendo uma pesquisa, busquei lá fontes, autores, o que eles dizem. Não seria um pouco errôneo da minha parte eu acabar colocando uma opinião desse nível em uma pesquisa minha? Você pode escrever tudo e pode pesquisar tudo. Desde Então, que você, posso falar o que eu quiser, desde que eu tenha fonte. desde que você fundamente, né? O problema é o seguinte, é que, como você falou, tem coisa que é opinião e tem coisa que é ciência. Opinião não enquadra como ciência, entendeu? Então, você vai emitir uma opinião. Né? A opinião ela tem um valor menor. Né? Quem está na filosofia já entende. A opinião ela é um valor inferior, né? À episteme, aí, que é buscar o que seria a verdade. Né? Todavia, existem alguma... O cara quer dar uma evidência. Eu tenho uma evidência, porque eles eram antropofágicos, né, tal. Aí você fala, tá, mas... primeiro que não existe nem evidência clara para isso, né? Existe mito, isso é lenda, né? E aí você vai pegar uma lenda urbana lá, que foi desenvolvida lá em Portugal para ter toda essa crise, né? E aí nós vamos falar que os índios realmente comiam os portugueses. E vai usar isso como argumento para... Entendeu? Então, assim, no meio científico, mas tem isso hoje, tá? Esses dias eu assisti alguém fazendo toda uma defesa contra a colonização, mas é claro, isso ficou partidário, né? Então o pessoal da extrema direita no Brasil, eles fazem uma leitura extremamente crítica da colonização. Então tem alguns vídeos na internet que trazem essa visão que você está falando. E professores universitários falando isso no Brasil. Então, entendeu? O discurso ficou politizado. Então não é mais uma coisa só acadêmica hoje. E aí a pessoa pega lá qualquer tipo de informação que existe hoje superficial, sem verificação, sem noção do que é ciência, e usa para fundamentar a teoria. E argumentativamente não está errado, porque você fez uma afirmação e colocou uma argumentação. Mas, logicamente, é superficial, porque o seu argumento é um argumento fraco. Não, tranquilo, gente. Quem precisando sair aí, eu já vou encerrar já, só vou fazer essa partinha aqui e já encerro e depois vai ficar gravado, então, para vocês também poderem assistir depois completinho, quem precisar sair, tá? Tranquilo, Paulo? Deixa eu só fechar aqui, então, para o pessoal aí poder ficar aí, e qualquer coisa depois a gente abre para quem quiser discutir um pouco mais. Então, gente, depois dessa parte do objetivo, ela ainda coloca aqui mais alguns problemas que ela aponta. Podia ter colocado lá na problemática isso aqui, né? Que são os obstáculos. E no final aqui ela coloca uma hipótese. É esperado que tal, né? O que ela espera? Que contribua, né? Para que tenha mais visibilidade sobre o que aconteceu. Até aqui já estava bom, viu, Bianca, o teu projeto? Já está perfeito. Não precisava você ter feito aqui embaixo objetivos, né, metodologia, porque já está implícito no seu texto corrido ali, tá? E a referência bibliográfica para completar. A referência bibliográfica também não está ruim, tá? Mas assim, o que a gente pede quando você for fazer um projeto é que você coloque as citações no projeto. Entendeu? Importante. Aqui, para esse nosso aqui inicial, não precisa. Mas se você fosse apresentar para um mestrado, para uma outra coisa, eu ia falar para você que é obrigatório, né? Ou se fosse para concorrer, uma coisa assim. Aqui no nosso caso, da UniCV, ela é mais light para isso. Estamos nós mesmo que conferimos a maioria, então a gente não exige tanto. Mas se uma hora se for fazer,
É importante que as referências que você for usar sempre apareçam direto no seu texto, em formato de citação, e depois a referência lá no final. Gente, olha, eu acho que de trabalho é isso. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre trabalho, pergunta sobre como é que é o projeto? Ainda tem tempo ainda, temos 2 meses para fazer e entregar. Sim, Júlio, pois não. Professor, do meu projeto ficou faltando alguma coisa? Não, só Ou já falta dá eu ler pra- agora. Ah, tá. Você acha que tem mais alguma? Você acha que vai ter mais alguma coisa pra gente mexer ou só? Não sei, só depois de ler, mas agora eu já quero finalizar ele, entendeu? Você acha que a gente está dentro do prazo para entregar para Tá dentro do prazo. O prazo é agora, até o final de maio. Né? Ah, então beleza. Eu acho que era mais isso, que eu mandei a correção já. Eu também acho que eu não tenho mais muito que espremer do tópico, então... Tá, eu vou precisar que você mande para mim os certificados de participação em congresso que você teve, tá? Ah, vou mandar, pode deixar. Já deve ter recebido o certificado de participação, tá? E se você conseguiu publicar, você não publicou em anais alguma coisa, não, né? Acho que não. Acho que não. Então só o do certificado só. Tá bom, professor. No mais era isso, então. Obrigado aí pelas dicas. E também, se você que depois, uma hora dessa, quiser realmente sentar para conversar, me dar umas dicas também, tamo aí. Tranquilo. Gente, mais alguma pergunta, dúvida, questão? Tranquilos? Gente, um bom descanso a todos, todas. Nos encontramos aí. Semana que vem ainda tem aula de teologia para quem tem teologia. Grupo de pesquisa, então, só mês que vem agora de novo. Aproveita esse mês para montar os projetos e me mandem no e-mail, tá? Manda o projeto que eu já estou juntando os projetos para lançar no sistema. E quem tiver dúvida, quiser falar comigo, já que eu já estou com o projeto mais avançado, tô aí. Quem quiser tirar dúvida, tiver qualquer coisa que queira saber, dicas, sugestões, estamos aí. Sim, o Júlio aí já está entregando agora, terminando. Já vamos mandar para publicação também. Terminar e já mandar publicar para já. Amém. Depois já quero começar outro. Tá joia. Tranquilo. Gente. Boa noite, pessoal. Falou, boa noite então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.